Luiz, qual foi a matéria... Porque, assim, quando você é jornalista, às vezes caem umas coisas no colo, né? É uma coisa difícil de ser dita, coisas fáceis de ser felizes, alegres. Qual foi a matéria que mais mexeu com o seu emocional? Aquela que você não queria ter dado, aquela notícia que você não queria ter dado. Você consegue... Isso te marcou de alguma forma? A tragédia do André, do edifício André, a queda do edifício André me marcou profundamente. Primeiro porque foi uma cobertura muito dura. Difícil, né? Que a gente estava vendo o que estava acontecendo, o resgate do Corpo de Bombeiros. Então, a gente às vezes ficava na torcida para que os bombeiros encontrassem alguém com vida. E aí, quando chegava aquela lona preta, a gente já sabia que era uma morte, né? Uma pessoa. Você foi em loco? Não cheguei em loco. Não cheguei. Mas a gente ficava ancorando do estúdio e acompanhando as equipes ao vivo, né? Então, foram instaladas câmeras no alto dos prédios, ali do entorno. Então, a gente ficava meio que transmitindo ao vivo, full time ali, direto. Era cortando as câmeras que tinham, as câmeras de baixo com os repórteres, as câmeras de cima que foram colocadas sem repórter. E a gente conseguia ir narrando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Foi muito difícil mesmo. Eu lembro nesse dia, especificamente, não lembro mais o dia exato, né? Porque aí eu sou muito ruim de memória, dessas questões de número, nome às vezes eu esqueço. Essas coisas mais específicas me falham, assim, mas eu lembro que a gente estava com o programa pronto nesse dia. Era 10h30 da manhã, mais ou menos. O programa entrava às 11h40, eu acho, 11h45. 10h30 o programa estava praticamente pronto. E tudo que havia sido feito naquele dia foi para a lata do lixo. Tipo, esquece, Nada foi né? aproveitado. Quando chegou a notícia, só parece que caiu um prédio aqui perto. Um prédio? Como assim? Fazia tanto tempo que a gente não ouvia falar em desabamento em Fortaleza. E aí, um prédio, a gente pensou que era uma coisa pequena, uma marquise, um prédio, o prédio inteiro. Aí, quando chegou a primeira imagem, disse, para tudo. Lembro que o Fábio, o diretor de programação lá da TV, mandou abrir mais espaço na programação da Globo. Eu lembro que a gente entrou com um programa muito maior e depois voltou à tarde também, com mais entradas, assim. Meio que acompanhando tudo mesmo, né? Plantão, né? Plantão. Foi muito duro. E tem uma outra recordação ainda como repórter de uma coisa que me chocou, assim, que me deixou tocado. Tem um convento ali na... Como é o nome daquela rua? Visconde do Rio Branco. Tem um convento ali na Visconde do Rio Branco. Eu fui, acho que era fim de semana, não lembro, acho que dia de Páscoa. As freiras lá, elas só veem as pessoas 3 vezes no ano, se eu não me engano. Certo. É no dia da Santa da Congregação delas, no Natal e na Páscoa. Certo. Se eu não me engano, são em 3 datas bem específicas. Eu fui num dia em que elas iam ver as pessoas. Então, eram parentes, amigos, ou pessoas mesmo curiosas, né? E eu fui acompanhar. E, olha, me tocou porque elas ficavam num gradil, pareciam pessoas presas. Nossa. Era um gradil, e aí as freiras tocavam, as pessoas que estavam chegando e tal, fazendo a visita. E eu disse, como é que pode isso? Nem no café de todas essas mulheres e tal. É muito diferente, né? Por isso que a gente estranha, né? Muito. Eu tenho essa recordação. E olha que eu sou péssimo realmente de memória. As coisas vão meio que sendo deletadas, apagadas assim, da minha mente. Mas esse dia então, esses dois são os que mais te marcaram. E tem um outro episódio que é extremamente marcante, de triste, mas aconteceu uma coisa engraçada no meio, que é assim, eu nunca consegui usar lente para trabalhar. Claro. Os olhos grandes, estufados, né? Você consegue perceber. E aí eu tenho uma Melhor usar óculos, né? É seco, né? É seco, meu olho é muito seco. Então a lente não fica. Às vezes eu já tentei usar, ela sai. Foi uma época de muita chuva aqui em Fortaleza. E lá na Lagoa da Zeza, ali na Luciano Cavalcante, não, no Luciano Carneiro, não, errei o nome. Enfim, ali perto da Câmara Municipal, para quem vai para Desembargador Gonzaga, esqueci o nome daquela rua. Teve um alagamento e tal, e a gente foi lá cobrir as famílias e tal, toda dificuldade. Estava chovendo tanto, estava tão alagado que eu perdi os meus óculos. Ixi. E aí eu acho que foi a primeira e única vez que eu gravei
essa passagem, óculos. que é a parte que eu apareço na imagem. Sem um óculos. Sem óculos. Era sem óculos, sem capa. Sem ver. Na verdade, eu peguei uma capa emprestada de um colega, a capa bem menor, era a manga bem aqui assim, eu sem óculos, sem enxergar nada, e tendo que reportar aquela situação muito dramática das famílias ali.